Vamos passar então para a apresentação do nosso case study de hoje. Convidamos o responsável, ou um dos fundadores da cervejaria Letra, Francisco Pereira, que chamo aqui ao palco, e vamos falar de cerveja, não é, Francisco? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, eu preparei ou enviei ontem um vídeo para iniciar a minha intervenção. Primeiro agradecer à Associação Empresarial de Braga, aqui no Dr. Rui Marques, a Aeroregiões também, pelo convite. Penso que fomos selecionados ou indicados como um case study. Espero que esteja à altura e que o nosso trajeto sirva para inspirar um pouco as pessoas que estão cá e que nos estão a ver também pelo canal YouTube. Penso eu que esteja online também. Portanto, o meu nome é Francisco Pereira, sou um dos fundadores, já me vou apresentar em mais detalhe, mas gostava de passar um pequeno vídeo que mostra um bocadinho os valores que a marca tem construído ao longo do tempo e aqui as nossas instalações também e uma série de questões que eu acho que servem de introdução àquilo que eu tenho para vos dizer. Está bem? Passamos a vida a ouvir. O saber não ocupa lugar. E para saber é preciso aprender. Primeiro, ensinaram-nos a andar e a falar. Já capazes de caminhar pelo nosso próprio pé, descobrimos que ainda há coisas mais interessantes para aprender. Rir, ouvir música, ser com os amigos ou conquistar uma miúda. Na vida, aprende-se a fazer muita coisa e nós aprendemos a fazer cerveja. A fazê-la melhor, mais aromática e muito mais intensa. Começamos com uma ideia simples: oferecer ao consumidor uma experiência através de um abecedário de letras que despertasse o mesmo interesse e paixão que nós temos por cerveja. Com isso, adivinhem só, acabamos por ajudar a escrever uma nova página da história do mundo cervejeiro em Portugal. A Letra nasceu minhota. Por isso não estamos cá para brincadeiras. Se é para fazer cerveja, então vamos fazê-la a sério. Selecionamos os melhores ingredientes para depois elevar a combinação do malte e do lúpulo à perfeição. Tentamos alcançar cervejas únicas através do equilíbrio entre o amargor, sabor e aroma. Cervejas mais intensas, com caráter e personalidade, com diferentes cores e sabores, todas originais, todas diferentes, todas únicas. Preservamos os métodos artesanais na produção das nossas cervejas e juntamos a criatividade e a paixão. Sim, bebemos muita cerveja, fazemos muitos amigos durante o processo e fazemos tudo para assegurar a qualidade dos nossos produtos. Não somos propriamente meninos de couro, por isso soltamos o abecedário à nossa maneira. Fazemos experiências, exploramos novos sabores e novas abordagens. É com este espírito que vamos continuar a contar a nossa história. As nossas cervejas não são feitas só para si. São feitas para o A, para o B, para o C e para todos aqueles que se atrevem a aprender a gostar de cerveja. Ora bem, a Letra, antes de ir um bocadinho à história, que é isso que também acho que é sempre mais inspirador, a Letra hoje é isto é, o que é que é? É uma marca que tem um enquadramento, ou pretende ter um enquadramento do que é cerveja artesanal, o que é o craft beer a nível mundial, é esse os valores que nós incorporamos no projeto, e os valores são ter uma filosofia de marca local, de proximidade total com os operadores, com as parcerias que realizamos a nível local, a proximidade também dos próprios fundadores de cervejeiros, sempre disponíveis para receber as pessoas e mostrar porque é que a Letra ou porque é que a cerveja artesanal é um produto e uma cerveja diferente da cerveja indiferenciada. É este um bocado a filosofia também de usar sempre as 4 matérias-primas, máxima de qualidade a nível mundial, e trazer para o nosso país algo que era completamente inovador quando nós começámos. É esta filosofia e também aqui uma veia empreendedora que geralmente os projetos que nascem a nível mundial ligado a este setor têm sempre uma veia empreendedora com origens diferentes, mas sempre com uma veia empreendedora à mistura. Portanto, a Letra tem este enquadramento do ponto de vista do que é a cerveja artesanal a nível mundial, e nós tentamos nunca fugir deste conceito que é muito reconhecido em grandes países da Europa, agora também um bocadinho em Portugal. Depois dizer-vos que a Letra
também se calhar um bocadinho tendo em conta aquilo que nós somos, eu e o Filipe, nós somos dois sócios fundadores, mistura um bocadinho esta profissionalismo, esta dinâmica que todos os dias temos na empresa com uma vertente também informal e de inovação constante. Eu costumo dizer que continua a ser, ao final de 8 anos, uma empresa que é uma empresa laboratório ainda. Tem, felizmente, hoje em dia um negócio bem estruturado, dividido em diferentes áreas, mas mantém a informalidade e a inovação e a experimentação, a diferenciação no produto. E vou-vos mostrar isso, nós temos uma gama base de cervejas que está sempre disponível e estamos a crescer a nível nacional com 7 cervejas, mas por ano produzimos cerca de 60 cervejas diferentes. Portanto, isso eu diria que a nível financeiro, que a doutora se calhar não consegue perceber, financeiramente é completamente incomportável. À nossa imagem e ao conceito de cerveja artesanal e do que nós queremos fazer e trazer para Portugal a nível de diferenciação faz todo sentido. Tem que haver um aperto muito grande na contenção de custos, mas porque isto tem tudo um custo brutal. Imaginem de definir e desenvolver 60 histórias por ano, 60 rótulos, 60 embalamentos, 60... Mas isto traz depois à empresa e há uma diferenciação e uma dinâmica que é, eu diria, realmente diferenciadora. Eu penso que são vocês que passam o slide, correto? Ou sou eu? Ok. Pronto, esta parte é realmente uma parte importante. O que é a história? Nós temos, quando eu falo um bocadinho da história da letra, é a nossa história, minha do Filipe, e nós temos que remontar ou ter enquadramento ao ano 2010. Em 2010, o que era o setor da cerveja em Portugal? Era um setor ligeiramente estagnado, ou muito estagnado, diria eu. Isto sempre comparativamente o que é que se fazia a nível europeu e a nível mundial nas cervejas. Era um setor que era praticamente dominado por 2 marcas, em que nós tínhamos essencialmente um produto de cerveja muito ligado, quer do ponto de vista de comunicação e marketing, a determinados momentos de consumo. Os momentos de consumo eram essencialmente uma esplanada, quando nós temos frente à praia, quando nós estamos com bastante sede, aquela bebida que nós selecionámos era a cerveja, e as 2 marcas trabalhavam um bocadinho a comunicação da marca para aí, ligada à música, portanto, investimento de marketing muito ligado a festivais de música e de consumo de cerveja num ambiente de festival, e ligado ao futebol. Pelo menos uma das marcas, depois a segunda marca também lá chegou, ligada ao momento de vamos beber um jogo de futebol, vamos beber uma cerveja. Portanto, a cerveja até 2010 em Portugal era um bocadinho isto. Em 2010 já existia importação, com 5 anos, desde 2005, importação de cervejas belgas, e acho que foi importante os portugueses começarem a beber cerveja belga, perceberem que realmente a cerveja, uma pequena parte da população perceber que a cerveja era realmente diferente daquilo que nós vínhamos na televisão ou que nós bebíamos em quase todos os locais, e resultado, efetivamente, o mercado ser dominado por essas 2 marcas. E em 2010, eu e o Filipe, nós tínhamos 25 anos, estávamos a acabar o curso, estávamos com muita energia, que hoje já não temos. Temos alguma, mas não tínhamos tanta certeza. Lembro perfeitamente de estar com o Filipe numa altura de um enterro da gata, aqui, que era quando a gente deixava de estudar e as ideias começavam a fervilhar. Eu sempre fiz grupo com o Filipe, criámos dinâmicas de trabalho durante a universidade, e começámos a perceber que nós estávamos no enterro da gata, no último ano, estávamos a fazer, inclusive, estágio na Unicer, portanto, a empresa que tem a Superboc. O Filipe tinha ido para a República Checa, tinha interagido com um mercado e uma cultura cervejeira que, do ponto de vista de old school, daquela cultura cervejeira, estamos a falar de Bélgica, República Checa, são os países que têm uma cultura brutal, onde a cerveja está para nós como está o vinho, é exatamente igual. Então ele trazia de lá uma ideia de que realmente a cerveja, quando ele provou, ele costuma contar esta história, quando ele provou uma cerveja lá, ele testou. Okay? Mas depois fui começando a provar e saiu de lá completamente apaixonado por cerveja. Portanto, é um bocadinho isso que nós fazemos com as pessoas durante estes 10 anos. As pessoas geralmente até podem provar e podem estranhar, mas depois, à medida que vão consumindo diferentes cervejas, vão escolhendo o estilo que mais gostam e vão ficando fãs de cerveja artesanal. Eu, na altura, tinha ficado com a Unicer e tinha percebido uma coisa muito importante, que é as grandes empresas do setor não estavam a fazer grandes projetos de desenvolvimento, inclusive tinha estado num que depois veio dar origem à marca 1927, que é uma marca da Superboc, que depois teve história, ao final de nós aparecermos. Eu estava a trabalhar nesse projeto, mas percebia que o projeto era para meter, portanto,
na gaveta. Era para desenvolver, mas meter na gaveta. Portanto, não havia necessidade, o setor não precisava de lançar produtos diferentes para apresentar lucros ao final do ano. E isso é algo que, do ponto de vista de cerveja artesanal e de mercado craft a nível mundial, é completamente contra essa perspectiva. Ok, eu sou o financeiro da empresa neste momento, eu tenho que apresentar lucro, tenho que ter a empresa controlada, mas a criatividade tem o seu espaço, ok? Então eu comecei a perceber que naquela empresa, eu era investigador naquela empresa, mas não teria grande sucesso no desenvolvimento dos produtos que estava a fazer, porque a empresa estava muito mais virada para o mercado, ou a situação do mercado na altura, que era vender volume. Não quer dizer que agora mudou, mas entretanto as grandes empresas também abriram à diferenciação das cervejas. Então nós começámos a pensar, nós temos uma ideia, temos basicamente algo que está identificado, há uma oportunidade de mercado, nós achámos e veio-se a comprovar que havia uma oportunidade de mercado, então marcámos uma viagem à Bélgica, os dois, uma semana, gastámos na altura quase 3.000 euros cada um e dormimos numa van. Para vocês perceberem, o que nós gastámos em cerveja foi astronómico. Basicamente uma semana completamente a beber cerveja, desde de manhã até à noite, e a visitar tudo que a Bélgica oferecia a nível de cerveja. E oferece muito, apesar de ser um país pequeno, da nossa dimensão, mas oferece muito. Então percebemos ao final dessa viagem que nós tínhamos tudo. Tínhamos a paixão, tínhamos o conhecimento e tínhamos identificado uma oportunidade em Portugal, porque nada se fazia no contexto de cerveja artesanal na altura. E então começámos a desenvolver algumas parcerias e a perceber qual é que era uma Câmara Municipal que podia também apoiar o projeto e acolher o projeto. Do ponto de vista de licenciamento, uma série de burocracias na altura nem sequer se sabia, nem tinha verdadeiramente grande enquadramento em termos legais a construção de uma micro-cervejeira. Então tivemos que, como eu costumo dizer, tivemos que ir construir o nosso mercado, o nosso projeto, o nosso produto. Nós não construímos só um produto, nós construímos um mercado, porque todos os eventos que fizemos na altura fomos percebendo que as pessoas não conheciam, não sabiam o que é que era, não sabiam o que era um estilo de cerveja, não sabiam absolutamente nada acerca do setor. Bebia-se, somos um dos países da Europa que mais bebe cerveja, mas na realidade as pessoas não sabem nada de cerveja. Foi isso que nós, na altura, percebemos, e então percebíamos que tínhamos um desafio enorme pela frente, que era construir o próprio mercado. E então, foi com isto que eu vos contei aqui um bocado mais em pormenor, mas dar desde essa altura que a procura e o desenvolvimento de novas receitas e experiências, muitas delas em parceria, são um desafio constante de toda a nossa equipa. Tudo o que nós sentimos naquela altura que era preciso implementar em Portugal é aquilo que nós transmitimos à nossa equipa e é o nosso percurso. Eu hoje não vou ter a oportunidade de vos falar acerca de todas as cervejas e de toda a dinâmica. Aliás, esta apresentação não está completa a esse nível, nem esse o objetivo do que estou aqui a falar, mas gostávamos de passar realmente esta mensagem daquilo que nós identificámos na altura, o nosso percurso é o espelho e da nossa equipa, e de grande parte da nossa equipa, é o espelho daquilo que nós identificámos na altura e depois de um crescimento de um setor que é um setor micro em Portugal, mas já de representar, e não tenho os números oficiais, já de representar cerca de 1% do consumo da cerveja vendida em Portugal, cerca de 50 milhões de euros de faturação. Comparativamente ao setor é uma coisa absolutamente ridícula, mas é um setor que não existia e nós temos esse património, nós, e já não estou a falar de eu e o Filipe, mas depois todas as outras marcas que nasceram, temos esse património que é o património dos empreendedores que investiram em cerveja artesanal, que foi diversificar o mercado e fazer com que as outras marcas também percebessem que a cerveja não é só aquilo, é outra coisa, e então todo o trabalho depois que a Central Série e a Unicer fez também com o lançamento de gamas direcionadas a um nicho de mercado que foi construído entre todos. Portanto, aqui já posso passar. Falámos só muito rapidamente, eu penso que só tenho 15 minutos para a apresentação, portanto, passámos muito rapidamente. O nosso percurso é puramente técnico. Eu fiz curso de Engenharia Biológica, estive na Unicer, fiz doutoramento em bioetanol, portanto, leveduras, melhoramento genético, leveduras, são perfis, tanto o meu como o do Filipe, puramente técnicos, de laboratório, para pessoas que estão no desenvolvimento genético de leveduras, portanto, mais técnico que isto é impossível. A verdade é que tivemos que nos readaptar completamente ao que o projeto precisava e continua a precisar para isto tudo ser possível. E é isso que eu acho que faz sentido realçar do nosso percurso, para além de ter sido investigador durante cerca de 8 anos, hoje trato essencialmente de negócios, de investimento, de fundos comunitários, de recursos humanos, de projetos de investigação e desenvolvimento, mas da área financeira da
empresa. Portanto, eu não tenho pequenas formações na área financeira, mas basicamente tive que me readaptar para este projeto ser completamente possível. E isso é uma das características que o empreendedor tem que ter. Apesar de ter formação naquela área, tem que, ao longo do projeto e da ideia de negócio, tem que ter a capacidade de readaptar, e isso, tanto eu como o Filipe, acho que soubemos-lo fazer bem, e depois ter uma equipa que, em termos de áreas que nós não dominamos, fomos, entretanto, buscar aquelas pessoas que achávamos que vinham melhorar a nossa resposta. Pronto, é isso que um bocadinho que aqui está. Tem aqui um elemento diferenciador que basicamente toda a nossa equipa tem uma média de idades entre os 25 e 26 anos, 27. Okay? Temos uma pessoa que é mais velha, por acaso, aqui não estão todos, nós somos quase 40, isto é apenas representativo das pessoas que trabalham mais em escritório e na parte da produção. Mas hoje temos 40 pessoas, eu diria que a média de idade já andará nos 28, sendo que temos uma ou duas pessoas um bocadinho com mais idade, também para manter algum respeito, essencialmente os chefes de equipa e supervisores. Eu e o Filipe temos 36, somos dos mais velhos, e o resto, como vocês podem ver, é tudo pessoal. Maioritariamente, cerca de 70% das pessoas são qualificadas, licenciados, inclusive na restauração, e agora há bocado estávamos a discutir que é um dos grandes desafios atualmente. Temos algumas pessoas que são qualificadas e que neste momento estão a trabalhar nessa área e que são, inclusive, responsáveis de loja. E, portanto, a equipa tem esta questão de ser jovem, com bastante energia, mas também, e portanto nós temos aqui alguma questão que é relacionada com o tempo que é necessário para formar estas pessoas. Vocês, por exemplo, o Joaquim, que está ali do lado esquerdo, é o atual responsável de produção, tem toda a área da produção sobre ele, e foi um estagiário que esteve connosco há 3 anos, que desenvolveu o projeto, e nós fizemos a formação total do Joaquim. Portanto, há aqui um trabalho brutal da nossa parte, também em moldar um bocadinho as pessoas de acordo com os valores da empresa. É uma escolha que nós fizemos, podíamos efetivamente ir buscar pessoas, se calhar, com um nível de experiência superior, mas a nossa estratégia em termos de recursos humanos foi educar um bocadinho as pessoas à imagem e aos valores que a empresa pretende transmitir. Portanto, isto basicamente era o que nós queríamos. Este slide tem 10 anos. Isto basicamente é a nossa ideia de negócio na altura. Era montar uma marca de cervejas que apresentasse tendo em conta o setor que está tão inexperiente e verde na altura, que montasse esta experiência. A pessoa pudesse visitar, neste caso Vila Verde, nós estamos instalados em Vila Verde, pudesse visitar a fábrica com o cervejeiro, portanto, tem um restaurante na própria fábrica, as pessoas podem estar a jantar num contexto de fábrica, aquilo é separado apenas por um vidro, conseguem ver o processo de fabrico, mas podem também entrar e visitar e conhecer o que é o lúpulo, o que é o cevada, e isto é que é um bocadinho educar o mercado. Nós sentimos, e por isso a marca Letra, eu já vos explico, a letra e o nome e a perspectiva da marca, letras diferentes, que são cervejas diferentes, vem da situação, da origem do mercado, educar as pessoas para o que é a cerveja. E então a experiência em Vila Verde é a experiência 360 graus, que mostra um bocadinho toda a nossa filosofia, a filosofia do que é a cerveja artesanal, onde as pessoas podem visitar e interagir com as matérias-primas e conhecer efetivamente o que é a cerveja. Ali, efetivamente, nós mantemos, como eu já disse, esta questão de usar, efetivamente, matéria-prima de qualidade e 100% natural, artesanal, sem qualquer adição de corante, conservante, apesar da empresa e da marca ter, neste momento, já cerca de 40 mil litros mês, portanto, tem cerca de 300 mil litros ano, que já é comparativamente ao vinho, imaginem, é uma marca de dimensão média, uma adega de dimensão média, a nível nacional, mas mantemos o processo tal e qual como ele, com devida automatização que é necessária do ponto de vista de melhoria da produtividade da mão de obra, mas mantemos o processo tal e qual como ele era no início. Pronto, para além da marca, e que eu já vos vou falar a seguir, nós sentimos na altura a necessidade que, efetivamente, também tendo em conta a origem do mercado, o mercado era tão verde que nós precisávamos de definir um conceito de espaço da marca, onde a marca pudesse comunicar com os consumidores de uma forma próxima em diferentes pontos do país. E então nasceu a Letraria. A Letraria é um pub, não é um restaurante, é um pub direcionado às cervejas, onde o elemento fundamental é a cerveja, principalmente as nossas cervejas que produzimos em Vila Verde, mas também outras marcas portuguesas e internacionais, e acabámos por lançar estes 4 espaços da marca, que felizmente têm um impacto aqui na região bastante positivo. Cada letraria tem, para além de comunicar cerveja, tem um tema. Por exemplo, a Letraria Braga está ali ao lado da sede de Braga, portanto, um espaço mais cultural. A própria decoração do espaço é uma biblioteca, portanto, tem livros nas estantes, misturados com cerveja, portanto é um espaço um bocadinho mais cultural. A Letraria Porto é um beer garden, no centro
centro da cidade, onde há aquela perspectiva de beber uma cerveja ao final do trabalho e ter ali numa componente quase de natureza, um beer garden com quase 300 metros quadrados. Então, cada letraria tem, apesar de ter um layout idêntico, tem um tema completamente diferente e um espaço direcionado à conjugação de gastronomia, direcionada ao consumo de cerveja. No fundo, para educar as pessoas que, efetivamente, a cerveja, também, do ponto de vista gastronómico, pode acompanhar perfeitamente uma refeição. Portanto, aquilo que vocês podem ver, há aqui sempre uma linha do que é que nós, na altura, desenvolvemos em termos de ideia e depois o que é que foi tudo nascendo em termos de negócio ao longo dos anos. Portanto, nós temos aquilo que nós queríamos responder ao mercado, fomos sempre conseguindo forma e meios para comunicar aquilo que nós idealizamos no início. Eu acho que isso é fundamental, não perder essa linha de contato com o consumidor e de comunicação para com o consumidor do nosso conceito. Portanto, a marca é um bocadinho isto, pretende ser moderna e tradicional. Há aqui a perspectiva artesanal, o português tem muito a ideia de que o artesanal, a palavra artesanal passa que é feita à mão, que é feito com... Nós não fazemos cerveja à mão, ela é feita com tanta ou mais cuidado do que a cerveja industrial. É um processo que, do ponto de vista de embalamento, estamos agora a automatizar e tende cada vez mais a ser automático, mas isso nada tem a ver com o facto de ser uma cerveja artesanal ou não. Cerveja artesanal, nos Estados Unidos, nem é produzida, há marcas a produzir a uma dimensão maior do que, por exemplo, as marcas industriais portuguesas e afirmam-se como cervejas artesanais. É muito mais um conceito de filosofia, de marca, de qualidade, de matéria-prima, daquilo que a marca transmite ao consumidor, do que uma questão de quantidade. Geralmente é uma questão que me colocam sempre, mas aqui nada tem a ver com... A palavra artesanal leva-nos a fazer à mão, mas nós aqui fazemos muito pouco à mão, ok? Temos que ter maquinaria para garantir qualidade no produto. Claro que a perspectiva do artesanal está também no lettering da marca, portanto, estamos ali a falar de um lettering que remete efetivamente ao artesanal, um produto com essa identificação, ou interativo, portanto, nós na altura, realmente contratámos uma agência de marketing, lá está, aquilo que nós não dominávamos, contratámos, é uma das questões que eu refiro sempre, nós tentámos nos adaptar e tentámos saber um bocadinho de tudo, mas aquilo que nós não estamos à vontade, nós contratámos e pagámos aquilo que fizer falta, porque realmente, se nós não dominamos, temos que investir nessa área. Essa é uma das grandes questões. Pedagógico, portanto, na altura o mercado pedia uma marca que introduzisse um conceito de estilos de cerveja diferentes, portanto, cada letra é um estilo de cerveja internacional diferente, ok? Então fomos percebendo que as pessoas com as letras era um conceito muito interativo e que as pessoas iam aprendendo o que é uma Red Ale, o que é uma IPA, o que é uma Stout, o que é uma Imperial Stout. Hoje em dia já há um conhecimento muito maior, as pessoas hoje em dia, grande parte delas já sabem que a India Pale Ale é o estilo de cerveja muito mais aromática, que tem fruta, eu gosto daquela, e é a letra F, no nosso caso, mas na altura isto fez todo sentido e acaba por ser uma marca, até ao contrário de outras marcas que foram surgindo no mercado, que é uma marca, do ponto de vista de património de marca, é completamente intemporal, é um conceito que vale hoje e daqui a 30 anos já há de valer igual, e acho que nessa perspectiva fizemos muito bem a fazer essa contratação deste serviço do ponto de vista de branding. Há aqui a questão também de ser internacional, eu acho que hoje a letra se calhar é mais reconhecida a nível europeu do que em Portugal. Nós em Portugal estamos muito ainda na região norte e a marca trabalha ainda muito aqui, temos muitos clientes em Lisboa, mas agora estamos com um projeto em termos de expansão de marca e de estrutura para Lisboa, esse é o grande objetivo até 2026, é ter efetivamente uma identificação nacional da marca, estamos agora a começar esse projeto. A letra é muito forte a nível regional, mas a nível europeu nós também sempre tivemos a necessidade de mostrar lá fora que fazíamos coisas diferentes, cervejas com carácter e ADN português e da região norte, então aí começámos a meter as castas dos vinhos ao barulho, fazemos cervejas que são híbridos entre vinho e cerveja e levámos um bocadinho do que a região tem de melhor lá para fora e acho que hoje em dia a marca está nos principais 12 festivais a nível europeu, nos maiores e nos melhores festivais cervejeiros e eu acho que isso dá, em termos europeus, um grande impacto à marca, que era sempre um objetivo para nós fundamental. Pronto, é que isto não interessa tanto, mas não vamos ter tempo para isto, mas isto é o nosso portfólio principal, aquilo que está disponível nas diferentes lojas, restaurantes, bares, supermercados, o que quer que seja, da letra A à letra G. São 7 estilos de cerveja que, no fundo, dá uma experiência quase total no que refere a cervejas, desde a cerveja mais leve até à cerveja mais intensa e completamente diferente, à Imperial Stout. Claro que depois o número de estilos e derivações são infinitos e nós, quando depois começamos a fazer coisas diferentes, mantemos esta gama, mas vamos para coisas
como por exemplo esta gama, a Letra No, que já com uma garrafa diferente, com a rolha de cortiça, onde são cervejas envelhecidas em barricas de carvalho, reutilizadas de Moscatel, do Porto. Temos uma parceria muito forte com a Quinta do Portal, onde temos cerca de 70 a 80 barricas na fábrica, onde envelhecemos cervejas, pode ter um envelhecimento de 4 meses a 4 anos, em barricas que reincorporamos, que são subprodutos, reincorporamos dos vinhos, essencialmente Porto, Moscatel, mas também o whisky, temos algumas barricas de whisky, e fazemos cervejas com incorporação de fruta, por exemplo, fruta local. Temos agora um projeto que visa a sustentabilidade e de reincorporação de toneladas de fruta de refúgio que nós temos aqui em Vila Verde, desde kiwis, frutos vermelhos, produtos que são fortes da região, que nós podemos incorporar e fazer cervejas diferentes e valorizar a cerveja a um patamar ainda mais elevado. Para vocês terem ideia, estas cervejas em mercados experientes de cerveja artesanal são para ser vendidas a 15, 20 euros. Na Dinamarca, por exemplo, ou na Finlândia. Portanto, são cervejas que nós produzimos aqui, em Portugal pouco vendemos, mas que produzimos direcionadas a um mercado muito experiente. Por acaso, a Dinamarca e a Finlândia são dois mercados interessantes que nós usamos e são cervejas que chegam lá a 15, 20 euros facilmente. Depois temos as Letra Collabs, que são cervejas basicamente que nós fazemos em colaboração e que nós essencialmente aprendemos. É preciso, para lançar um projeto empreendedor, aprender muito e sempre, continuadamente. Então esta gama de cerveja é o resultado das nossas experiências com enólogos, com chefes de cozinha, temos uma trilogia de cervejas com a Adega Cooperativa de Ponta Barca, lá está, um lado muito mais dos vinhos, muito mais rígido, a abrir aqui a um mercado muito mais inovador que estas são as cervejas. Portanto, aqui nesta gama que nós basicamente fazemos uma série de experiências e fazemos uma série de parcerias a nível nacional. Letra Craft Trials é a quarta e última gama que nós temos e é aqui que nós deixamos, no fundo, a nossa criatividade, sem pensar em custos, deixamos a nossa criatividade fluir. Então aí temos cervejas, agora muito na vertente de lata. A lata é o melhor acondicionador do nosso produto, do ponto de vista de proteção do produto, mas temos um gin, que é um dos únicos gins a nível nacional que é destilado de uma própria cerveja e que também vendemos nas nossas lojas e em parceiros. E então podemos fazer cervejas com frutas, podemos fazer cervejas com uma série de coisas, muito direcionado a um nicho de mercado de um cliente, o nosso cliente principal e aquele que compra todos os meses ou todas as semanas, quer sempre coisas diferentes. Isto pode ser um bocado confuso para vocês, se calhar não são consumidores ou faz de cerveja artesanal, se calhar a gama inicial já é uma experiência que vos preenche. Mas para aquele consumidor de cerveja artesanal, quer seja nacional ou internacional, quer estar sempre a experimentar coisas novas, nós temos de ter sempre lançamentos diferentes e aí temos cervejas que, como eu disse, que podem ser vendidas a 2 euros, mas podem ser vendidas a 10 euros também. Portanto, o nosso mercado anda muito à volta também deste consumidor que quer saber sempre mais e quer experimentar sempre coisas diferentes. Pronto, entrando aqui um bocadinho no tema, portanto, este é um bocadinho, eu não falei nem sequer de 30% daquilo que nós fazemos, mas é um bocadinho a nossa perspectiva em termos de marca e de empresa. Este roadmap também foi feito na altura, tem 10 anos, e eu sempre que me falam disto, eu acabo por falar dele. Isto foi basicamente tudo o que foi necessário para nós construirmos a letra. Nós frequentámos um Ideia Lab, lá está, desenvolver todo o modelo de negócio do ponto de vista financeiro, de conceito, na Universidade de Minho, com a Tec Minho, para fazer o estudo de mercado. Tivemos um primeiro apoio, portanto, constituímos a empresa em 2011, a Fermento, é uma spin-off da Universidade de Minho, ainda é uma spin-off da Universidade de Minho, na altura com todo o apoio do Centro de Engenharia Biológica, onde nós começámos a desenvolver as nossas primeiras receitas, mas fizemos aquele estudo de mercado que foi basicamente viajar para diferentes países, fazer eventos com as nossas cervejas que estávamos a testar e perceber se realmente nós tínhamos ali alguma coisa que poderia ser diferente e também muito aprender. Então executámos aquele primeiro Vale Inovação, que era exatamente o objetivo do programa na altura, era exatamente para esse tipo de teste de ideias de negócio. E, paralelamente, ou logo a seguir, executámos um Vale de Investigação e Desenvolvimento que foi basicamente para construir uma unidade piloto, para nós desenvolvermos cervejas e para construir e para desenvolver todas aquelas receitas e testes de mercado que nós precisamos de fazer em feiras e eventos nacionais e internacionais. Portanto, esta foi a primeira fase de desenvolvimento, que basicamente contou com estes dois apoios que, do ponto de vista de desenvolvimento do projeto, foram fundamentais. Nós, na altura, lembro perfeitamente, o projeto, neste momento, deve estar já com cerca de quase 3 milhões de investimento no total, ok? Mas nós começámos com 25 mil euros, ok? Nós começámos com 25 mil euros, que foi basicamente para executar aqueles dois primeiros projetos da parte não financiada, ok? Claro que depois tivemos ali a meio um apoio dos nossos pais,
na altura, quando nós fomos ter com um banco para executar este projeto, o PRODER, os bancos não sabiam o que é que era, pá, estes gajos são loucos, literalmente, querem fazer uma cerveja, mas já fazemos cervejas, tipo, isto não faz sentido nenhum. Então foi uma chapada de luva branca que nós levámos, e aí tive que ser os nossos pais a darem um apoio, algo que nós executámos e passando 1 ano e meio pagámos aos nossos pais, porque efetivamente o nosso arranque foi muito forte. Nós começámos a produzir e começámos logo a vender Porto e Lisboa uma dimensão que na altura para nós era brutal. Então conseguimos num ano e meio praticamente pagar, que foi a primeira coisa que nós fizemos. Nós, durante os primeiros 6 meses, eu lembro perfeitamente, tinha uma proposta para continuar depois do doutoramento a dar aulas na universidade e abdiquei de tudo para começar este projeto a nível profissional. Uma das características do nosso projeto é que começamos de uma perspectiva profissional do ponto zero. Isso é fundamental. Há muita gente que começa projetos de empreendedorismo numa perspectiva de hobby e vamos ver se dá. Não. Se aquilo que vocês querem, se aquilo que faz sentido é abdicar de tudo e começar do zero a nível profissional. Foi o que nós fizemos. Apesar de ter essa proposta, tive quase nem sei se foi 6 meses ou 1 ano, sem receber absolutamente nada, para pagar aos nossos pais. Porque há este comprometimento da empresa, este comprometimento que eu e o Filipe temos, transmitimos à nossa equipa, desde o início e nas mais variadas tarefas. Claro que depois, como já vos disse, houve aqui uma situação brutal que era, não havia enquadramento legal, ou havia enquadramento legal, mas tínhamos de ter uma Câmara Municipal do lado, então percebemos que nós tínhamos que apresentar isto a câmaras municipais e alguém que nos pudesse ajudar do ponto de vista de licenciamento e de construção de fábrica, até porque o investimento, se nós tivéssemos que avançar para aqui, estamos a falar quase de 300 mil euros de investimento, foi na altura à volta disso, mas se fosse para construir o próprio o espaço e acrescentar aqui uma série de coisas, ultrapassava os 500 mil euros muito facilmente. Então, basicamente, nós fizemos uma série de manobras para nós diminuirmos o investimento. Uma delas, por exemplo, foi desenhar todo o nosso layout de fábrica, nós próprios, e vendemos esse layout a um fornecedor espanhol que construiu os equipamentos, ok? E começou a vender em Espanha, então com isso diminuímos 50% ao investimento. Então, usámos no fundo a nossa formação em engenharia para desenhar um próprio layout de fábrica, ok? E eles instalaram em Vila Verde, diminuíram 50% o investimento e atualmente é um dos principais fabricantes em Espanha. Então também tivemos sempre na origem de diferentes projetos, inclusive depois em Portugal fomos consultores de várias fábricas de cerveja artesanal, inclusive alguns que agora são nossos concorrentes, entre aspas, mas estamos desde o início, no fundo, ligados ao setor e à evolução do setor e à chegada de outros investidores para os setores que também veem um bocadinho em nós, um bocadinho a origem de todo o setor em Portugal. Dizíamos aqui que a identificação do edifício, portanto, em Vila Verde nós fizemos um evento de prova, na altura as festa das colheitas, nunca me esquece, e efetivamente o projeto tinha uma carga inovadora e diferenciada à altura muito grande, passava em todas as estações de televisão, nós tivemos um grande impacto na altura em 2011, e então usámos isso um bocado a nosso favor. Pá, não há que esconder, nós precisávamos de uma Câmara que apoiasse isto, então em Vila Verde foi o primeiro sítio que fomos, foi o primeiro sítio que ficamos. E aí, efetivamente, o Presidente da Câmara, na altura, o Dr. António Vilela, agarrou o projeto com unhas e dentes. Nós tivemos para estar instalados em Braga, tínhamos já tudo praticamente definido para estar em Braga, porque a empresa nasceu em Braga, mas fomos para Vila Verde porque houve, efetivamente, este apoio, onde nos foi cedido, por cerca de 25 anos, um espaço municipal, que nós fizemos investimento sobre ele, requalificámos o espaço todo, entretanto, já fizemos 3 ampliações diferentes, e neste momento não temos mais por onde ir, e isso é um grande desafio para o próximo ano, mas serviu aqui, acho que é um exemplo, e foi um exemplo que foi dado e que foi replicado, de um bom exemplo de um espaço, de uma Câmara que tem um espaço no centro da vila, na altura, completamente devoluto e que nos permitiu fazer investimento e criou ali 40 postos de trabalho agora a 10 anos de distância. Portanto, executámos este projeto que foi basicamente uma parte de investimento em equipamentos e da requalificação do espaço. Claro que não chegou aqueles 200 mil euros, mas foi um grande apoio, e aí também a ATACA e o professor Dr. Mota Alves também sempre foi uma pessoa que percebeu que este projeto era importante para Vila Verde, e hoje em dia a letra, eu acho que é claro que para onde vamos somos de Vila Verde, eu gosto muito de Braga e o projeto nasceu em Braga, mas nós somos de Vila Verde, a letra é de Vila Verde, e para onde vamos em todo o mundo levamos um bocado de Vila Verde, e eu acho que hoje as pessoas que vêm a Vila Verde do ponto de vista turístico, a letra acho que é um espaço obrigatório de visita, mais temática, de experimentar um produto diferente e uma experiência diferente. Acho que Vila Verde também não ficou a perder nessa perspectiva. Eu depois fiz ontem aqui um bocadinho à pressa, porque não
não tive efetivamente muito tempo, há um resumo de alguns projetos que foram fundamentais do ponto de vista da ampliação de fábrica, fase 1, projetos de investigação e desenvolvimento, porque nós basicamente somos uma empresa ainda muito ligada ao desenvolvimento. Fazemos na fábrica projetos até 1 ano, de desenvolvimento de produto, projetos de mestrado, de doutoramento, de pessoas que vão para lá e fazem desenvolvimento de produto, mas também temos agora alguns projetos, o Bio4Drinks, já vou falar sobre ele, são projetos mais fundamentais em copromoção com outras entidades de universidades, neste caso com o Instituto Politécnico de Bragança, e estamos presentes em alguns consórcios que nos permitem também estar um bocadinho na vanguarda de alguma tecnologia que é necessária para melhoramento de produto. O foco é sempre esse, melhorar a qualidade, ou a evolução, a validade, ou o que seja do nosso produto. Então, 2015 temos ali um projeto de lupulinização que constituiu na definição, no desenvolvimento de um protótipo que na Alemanha ia nos custar 30 mil euros, então nós fizemos este projeto, desenvolvemos o protótipo, desenhámos e fizemos-lo num fornecedor, fizemos a mesma coisa que fizemos com a fábrica, o próprio fornecedor aproveitou no fundo o nosso know-how de desenvolvimento e do projeto de mestrado que foi desenvolvido e hoje é um produto que ele vende para fora. Portanto, há sempre esta ótica de parceria de nós tentarmos diminuir o investimento usando aquilo que nós conhecemos e sabemos do setor. Projeto de internacionalização, a Letra, como eu disse, até 2019 desenvolveu este projeto de internacionalização da marca. Foi fundamental porque, como eu disse, conseguimos um respeito e um interesse a nível europeu para estar nos 12 principais festivais a nível internacional. São festivais focados em cerveja artesanal, mas que têm 50 mil pessoas de audiência e são fundamentais para uma marca que quer ser internacional. Em 2018 avançámos com a primeira ampliação da fábrica, com este SI2G também lá está, fundamental, fomos sempre aproveitando e tornando, e aqui acho que é um ponto fundamental da apresentação e do tópico fundamental, que é usar os fundos europeus, ou como é que a Fermento usa os fundos europeus para tornar mais competitiva e pelo menos ao nível das marcas que estão em Lisboa e que têm um mercado ali à mão de semear. Esta é que é a pergunta-chave. Nós estamos em Vila Verde, num ambiente rural, completamente a 400 km do nosso mercado principal, ok? Os dois outros competidores, que são em Portugal as 3 principais marcas, existem 3 principais marcas, a Letra é uma delas, com maior volume de negócios e com maior impacto. Os outros 2 competidores estão basicamente em Lisboa, ali ao lado, e tem todo um mercado brutal. Nós não temos, então eu acho que os fundos europeus, e eu sempre vi os fundos europeus nessa ótica, foi como é que nós conseguimos aqui ter uma vantagem de estar em ambiente rural e a 400 km do nosso principal mercado, e como é que nós podemos ganhar competitividade. Então tudo o que nós fomos fazendo foi sempre nesta base. Reparem que grande parte dos projetos que aqui estão tem sempre na ótica de investimento no interior ou investimento em áreas de ambiente rural, e aí efetivamente se quer seja PRODER ou PDR 2020 ou SI2G ou mesmo o mais coeso que ali está, que foi mais numa ótica de recrutamento da equipa, tem sempre essa vertente. Portanto, a minha procura na ótica dos fundos comunitários, porque são sempre também linhas mais vantajosas para a empresa, é um facto, foi sempre nesta ótica de tentar ganhar o máximo de competitividade relativamente aos nossos concorrentes. Estamos fazendo este projeto Bio4Drinks, que é o que está agora a executar, é um projeto que tem a ver com produção de antioxidantes recorrendo a subprodutos da área de florestal, e são basicamente, nós não usamos antioxidantes, mas já há possibilidade, se nós desenvolvemos um antioxidante de base natural, de nós podemos usar, porque isso vai nos permitir estender a validade. Agora não pretendemos usar sulfitos, como o vinho usa, porque teríamos que colocar no rótulo, e vai um bocadinho contra o que é que o mercado da cerveja artesanal está enquadrado. Portanto, desenvolvemos este projeto, ou somos parte do consórcio deste projeto Bio4Drinks, onde a Letra será, no fundo, a estação de teste dos protótipos desenvolvidos, e estamos neste momento a executar o projeto. Fizemos também este recrutamento da equipa, onde ano passado acabámos por recrutar mais 2 pessoas a tempo inteiro neste programa, no Coeso, no Mais Coeso. Lá está um programa também totalmente direcionado a empresas instaladas no interior. E depois estamos agora com esta situação em andamento, e os projetos estão
digo eu, espero eu, praticamente aprovados, vamos ver, mas acho que sim. A ampliação de fábrica, para levar um bocadinho ao limite o nosso espaço em Vila Verde, ele está completamente, praticamente, não dá para crescer mais, portanto temos um grande desafio para o ano, uma tentativa de eventualmente ir para outro sítio, mantendo aquele espaço em Vila Verde, mas ir para outro sítio para permitir aumentar e diminuir custos. E é um bocadinho isto, eu se calhar deixava aqui mais 5 minutos para algumas questões, não sei se é esse o objetivo, mas aqui não estão todos, estão grande parte deles que têm fundos europeus, depois tivemos outras candidaturas mais a nível nacional, mas grande parte dos projetos estão aqui numa componente de fundos europeus. Portanto, este é um bocado aquilo que nós defendemos e aquilo que nós aqueles 3 eixos, aquilo que nós defendemos e aquilo que nós passamos à nossa equipa, e eu acho que a letra é um bocado aquilo, é inovação, é dinamismo e é essencialmente profissionalismo, porque isso, num setor que começa do zero, é fundamental nós transmitirmos isto para o mercado, porque infelizmente durante este tempo houve projetos que ficaram que morreram, basicamente, que se calhar aquela última parte do profissionalismo não foi levada desde o início. Acho que isso é um ponto crítico fundamental para o sucesso de um projeto, é desde o início haver profissionalismo.